A olaria em São José. Será que a arte da cerâmica já existia aqui na cidade antes mesmo da chegada dos portugueses? Ou será que os portugueses é que trouxeram a olaria para cá? Você já parou para se perguntar sobre isso? E é sobre este assunto que nós vamos tratar no dia de hoje, aqui no nosso programa. Por isso eu estou recebendo hoje a Giana Schmidt de Souza, que é escritora. Muito obrigado, Giana, por sua presença conosco hoje. Obrigada. E ao lado da Giana está o Geraldo Germano, mestre oleiro, que já esteve conosco, inclusive, aqui no programa Quatro Cantos de São José, e hoje temos a grata satisfação de recebê-lo novamente. Seja bem-vindo. Prazer é todo meu. E você que está nos acompanhando, é claro, é o nosso convidado para acompanhar o programa de hoje. Eu sou o jornalista Fernando Martins e este é o programa Quatro Cantos de São José. Que nobre assunto nós vamos conversar aqui hoje. Recebendo a Giana, recebendo o Geraldo. Deixa eu só ambientar um pouco aqui. Ó, que coisa linda que eu tenho aqui do meu lado. Tem um pouco da história de São José aqui. Eu tenho muito, hein, ô Geraldo? Tem um pouco ou tem muito aqui, Geraldo? Tem bastante, né? Tem porque bastante, é um folguedo, né? Que encanta, né? Folguedo do boi de mamão. E retrata a morte e a ressurreição do boi, né? Isso é representado na cerâmica, né? E foi feito por uma aluna, Clarice Berca. Foi feito por uma aluna. Sim. Mas que riqueza, hein? É, que cheia beleza. de detalhes, né? Que a gente oferece ensinamentos, né? Para modelagem. Tudo isso que ela aprendeu na olaria aqui, na Escola de Oleiros. Isso, na Escola Olaria Beira-Mar de São José. Ali do lado nós temos a famosa... Moringa. A moringa. Que a moringa preserva a aguinha fresquinha. era muito usada aqui em São José? Extremamente usada. Hoje ainda? Sim, muitas das pessoas, elas usam a moringa do lado da cama para beber a aguinha fresquinha e bastante agradável, né, para a noite de sede, enfim, né? Geraldo, quantos anos já se passaram aí com a tua presença na olaria? Eu, na verdade, eu não sou oleiro, não nasci em Leito Oleiro e também não nasci em São José, mas tudo isso me abraçou, né? Essa questão, porque eu tenho o meu pai, que é o José Eduardo Germano, o meu pai era sapateiro, talvez a destreza do fazer, né? Então, isso me veio à tona, veio... Eu não vou perguntar a tua idade, não. Fica tranquilo. Mas com quantos anos você tinha quando começou a trabalhar com olaria? Na verdade, eu vim aqui visitar os meus parentes em Floripa e me deparava com o mercado público, né? E me acendia aquela coisa dos vasos. Isso quantos anos tu tinha, Geraldo? Eu tinha na base o quê? De 4, 5, por aí. Novinho. Novinho. Eu vinha com a minha mãe, né? De Orleans. O ônibus levava... E isso já te chamou a atenção? Já me chamava a atenção, desde essa época. E depois eu vim estudar em Floripa, né? Fazer escola técnica. E São José era um apreço que se tinha, né? E junto dele o manuseio do barro, que veio crescendo, lógico, com os ensinamentos de um mestre Zequinha, que hoje nos deixou já, e que eu aprendi muita coisa, destreza, determinados detalhes, peças utilitárias, principalmente, feito na roda de oleiro tradicional. Ele deixou o legado, você aprendeu e hoje passa também para as demais gerações. Justamente, hoje a gente... Hoje não, né? Já de tempo, né? Hoje a gente faz um leque, né? Para as pessoas entenderem essa questão da roda de oleiro tradicional, da questão do utilitário, que realmente favorece na cozinha, né? Das famílias todas, ricas ou pobres, que favorece
a comida saudável. Né? Hoje, na verdade, as peças de cerâmica, principalmente na cozinha, se transformaram num item até de luxo. Sim, Né? sim. Essa é que é a verdade. Aquilo que era usado muito pelas pessoas mais humildes, mais pobres economicamente na época, hoje é usado por pessoas até um pouco mais abastadas. Né? Inclusive restaurantes mais chiques têm lá as louças de barro, né? As panelas. E eu falava aqui sobre gerações, por quê? Porque a mãe da Giana foi aluna do Geraldo. Já foi minha aluna. Então formasse algumas gerações aí, né? A tua mãe tinha quantos anos, Giana, quando foi aluna do Geraldo? A minha mãe tinha entre 65, quase 70, quando foi aluna do Geraldo. Olha. E eu havia visto um São Francisco numa revista de decoração muito bem elaborado. E eu mostrei para minha mãe, assim, ó, mãe, que lindo, né, esse São Francisco. Ela assim, o Geraldo consegue fazer isso aí. E eu fiquei surpresa, né, porque eu tinha só a visão dos oleiros, né, não assim, né, é uma coisa assim finamente elaborada, assim, com maestria, né. Ele assim, o Geraldo é um grande artista, ela disse para mim. E aquilo eu gravei. Né, a minha mãe faleceu, não está mais aqui, mas passado um tempo a gente conheceu o Geraldo e o Newton aqui no prédio da Câmara. Neste mesmo local? Sim, ali naquele vão da escada ali, né? Tinha uma exposição de presépios. De presépios, e eles tinham os presépios temáticos lá, presépio indígena, presépio oriental, presépio dos negros, eles fazem assim o os Geraldo temas, e o Newton né? estão sempre aprontando, né? Estão sempre fazendo alguma coisa para a gente refletir, principalmente na assim, cerâmica aqui da cidade. Com desafios, né? E a Jane e eu viemos ali, e a Jane recém tinha lançado um livro de poemas sobre São José, e ela deu de presente para os dois. Né? E aí o Geraldo até bateu a foto assim com o livro aberto, com uma peça icônica dele, com a igreja aqui, com o boi de mamão na frente, que é uma peça belíssima que ele tem, e mandou pra gente, né? E um dia eu passei aqui na praça, ele e o Newton disseram para mim assim, vocês duas não querem escrever um livro contando a história da Olaria Beira-Mar, que vai fazer 15 anos, e a gente queria marcar esse momento e contar a história da escola, né? E aí nós aceitamos o convite. Veja você, aí nasceu esse livro que eu tenho aqui na minha mão. Deixa eu mostrar aqui nessa câmera para os nossos telespectadores verem. Então, A Escola Olaria Beira-Mar de São José, de Giana Schmidt de Souza, da Jane Maria de Souza Felipe, que está aqui também do nosso lado, nos acompanhando nessa entrevista. Obrigado, viu, Jane, por estar com a gente aqui. A trajetória dos seus mestres José Geraldo Germano e Newton Souza, que também está aqui, o Newton. Obrigado, Newton, pela tua presença também. São pessoas muito especiais, contando essa história magnífica, linda demais, aqui da cidade de São José. Agora, esse livro aqui, por isso que eu abri essa entrevista, para os nossos telespectadores entenderem. Eu abri essa entrevista porque um pouquinho antes da entrevista começar, a gente faz um bate-papo e tal, e aí a Giana me contou o seguinte: Fernando, a olaria aqui em São José, aí se tem algo que é meio que não se vai muito a fundo, e essa obra traz essa história. A olaria em São José, na verdade, ela não foi trazida pelos açorianos. A olaria já existia aqui. O que os açorianos fizeram foi trazer a técnica. Isso é de uma preciosidade, Jana, muito grande, né? Os açorianos, os portugueses trouxeram sim a olaria. Primeiro aqueles bandeirantes ainda antes dos açorianos, porque esse antes ali de 1746, 48, já alguns açorianos já vinham para todo o litoral brasileiro. Mas antes ainda, todo o Brasil vinham os bandeirantes, né? Atrás de minérios, de riquezas também, de captura de indígenas para escravos, para levar para São Vicente, né, para os canaviais e tal. Então tinha as olarias que fabricavam tijolos, telhas e manilhas,
né? Mas tinha ainda antes desses primeiros portugueses, né? Os bandeirantes, os paulistas. Que não dá para chamá-los de descobridores. Não, exatamente. Inclusive é engraçado, mais adiante eu vou falar um pouquinho para ti, porque esse traçado que os açorianos também trouxeram, inicialmente os povos nativos faziam então mais aquelas cumbucas, faziam a cerâmica. Tinha Quem cerâmica eram no os povos nativos? Os indígenas? Os indígenas, E anteriormente até aqueles sambaquianos, que há vestígios aqui no litoral catarinense, inclusive aqui em São José, na foz do rio Imaruí, há vestígios ali de povos sambaquianos que deixaram os sambaquis aqueles montes de conchas. Inclusive a Ilha Grande da Ponta de Baixo, a gente menciona no livro, a Ilha Grande se chama Ilha das Cascas, aquela região ali da costeira da ponte, antigamente se chamava Ponta de Baixo, e do lado de lá do rio Maruí, se chamava Casqueiro, né? E inclusive depois os portugueses vieram aqui e montaram as caieiras que o nosso casario histórico aqui, icônico do Centro Histórico de São José, a argamassa, que tem óleo de baleia, tem a cal das caieiras, que certamente as conchas lá dos sambaquianos, dos berbigões, hoje certamente aí quase extintos ou extintos, que alimentaram famílias e famílias, né? E eram iscas para pescar dos sambaquianos, né? Tá mencionado aí. E a cerâmica, né? O barro e os tijolos, foi erguido esse nosso lindo centro histórico, né? Ou seja, a história está mais presente do que a gente pode imaginar, né? Certamente. Agora, os indígenas, então, já praticavam essa olaria, já praticavam essa arte, né? A produção cerâmica, cerâmica. Que era feita, era moldado à mão. Inclusive urnas, que você se referiu, né? As urnas, sim, os caixões eram feitos de barro, como você se referiu, né? O tupi cumbuca, né? Vem do tupi. Em todo o território brasileiro chama-se cumbuca, né? O tupi da língua dos indígenas. E aqui os caigangue, os xoquelengue, os guaranis, aqui os nossos chamados de carijós, produziam. Todo esse vestígio, quem for visitar o Museu da UFSC e o Museu do Homem do Samba aqui, ali no Colégio Catarinense, é de uma riqueza realmente impressionante, né? O que os povos, os imigrantes açorianos trouxeram, né? Só um momento. Sim. E também a questão da queima, né? A queima era peculiar, feita a céu aberto. É colocada todo no monte. Isso pelos indígenas? Isso pelos povos indígenas. Antes ainda da chegada dos açorianos? Antes da chegada dos açorianos. E eles cobriam de madeira, né, de cascas, coisas, e queimava a céu aberto. Hoje é diferente, né? Aliás, o oleiro, ele tem essa prática um pouco diferente. Que foi justamente a técnica que os açorianos trouxeram. Construída de tijolo ou de pedra, e ali fazia sua fornalha. E hoje tem os fornos elétricos também. E hoje, para facilitar, por causa do desmatamento, enfim, tudo isso que o homem está causando, a gente usa forno elétrico. O que é interessante aqui, nós conversávamos e é interessante, é que a gente na escola, e isso gerações vão passando, e eu acredito que hoje a educação, eu também, a minha primeira formação e a minha formação maior é na área da educação, nas escolas a gente aprende sobre o Egito, a gente aprende sobre as maravilhas do mundo, a gente aprende desde pequeno a olhar as belezas que existem distante da gente. E a gente não aprende a olhar a beleza que há próximo da gente. E muitas das vezes a beleza que há na gente. E quando eu falo da beleza que há na gente, eu estou me referindo à beleza da nossa história, dos nossos antepassados. O que a Giana fez aqui, eu conversava agora há pouco com a Giana e também com a irmã dela, Jane, com o Nilton e com o Geraldo, e eu falava que esse trabalho delas também é um trabalho de busca de essência, daquilo que realmente nos forma. As histórias que a gente ouvia na infância e que elas certamente ouviram, que elas viram, e hoje a oportunidade, né, de escrever esta obra, sem dúvida uma contribuição, uma riqueza social gigantesca, histórica para a cidade de São José, é esta obra, e para vocês uma riqueza maravilhosa, que é essa nossa busca, e que tem que ser sim uma busca intensa e constante
que é a busca pela nossa essência. E por falar em essência, aqui, logo no começo, eu gosto muito dessa palavra essência, eu acho ela muito perdida no nosso dia. Fala justamente sobre as essências da terra, que é o foco dessa nossa entrevista aqui. Assim como recordar os momentos da infância, de soltar pipa no ar, de beber a água do pote e de atear fogo em gravetos, a terra era misturada com a água na tentativa de se modelar bonequinhos e pequenas loucinhas. Não poderíamos imaginar que uma brincadeira fosse se transformar anos mais tarde em trabalho, divertimento e prazer. Hoje a cerâmica é um sonho que se descortina com bravura e conduz à liberdade. As essências da terra, dando cor, forma, descobrindo e explorando todo um universo sempre novo e fantástico. Newton Souza e José Geraldo Germano. Que lindo isso aqui. Na verdade, quando em criança, na minha cidade, em Orleans, quando a gente chovia muito, formavam-se pequenos diques na beira da estrada e a gente brincava com esses diques, dessas lagoas, construía barcos, entendesse? Então era tudo isso. E fazia pilota também para brincar, né? Enfim, coisa de criança. Aqui na cidade de São José, Giana, nós temos uma valorização da olaria em si, nós temos uma certa valorização. Sim. Mas precisa se trabalhar ainda mais essa questão histórica. Como é que você avalia isso hoje, trabalhando o que foi trabalhado aqui na parte histórica desse livro? Fernando, precisa o poder público que tem como, né, fazer isso é dar visibilidade, né, porque nós temos o valor ele existe em si, né, precisa visibilidade. Lá no final do livro tu vais ver, porque a gente fala assim o grande trabalho do Newton e do Geraldo, fora assim porque eu vou te dizer assim, o livro, eu resumiria o livro assim numa palavra chamada responsabilidade. Tá? Eu acho que a Jane e eu tivemos assim uma atribuição, uma responsabilidade de falar da trajetória de dois grandes artistas, dois artesãos assim, artesão do calibre do Geraldo, da maestria do Newton, e que eles não, se fossem só grandes artesãos por aí, só por isso já valeria o livro, valeria toda a trajetória. Mas eles foram muito além, a preocupação de transmitir esse conhecimento e de perpetuar esse saber fazer, que é patrimônio e é a identidade, né? A louça de barro é a feição de São José. Tem outras feições, mas a grande feição de São José é a louça de barro, é a moringa, é a panela. E eu te diria mais, assim, como eu estava te dizendo assim anteriormente, o indígena fez a cumbuca e a cumbuca de várias dimensões para várias finalidades. O que trouxe o açoriano, né? O forno coberto, como disse o Geraldo, a roda que proporciona aquela simetria e que tu produz imensamente mais. Então tornou-se industrial a produção que era manual, né? O que acontece? Veio também com esse imigrante açoriano que originalmente veio de Portugal e que teve a invasão, lá a invasão, aqui a conquista, como tu dizias anteriormente, ali dos muçulmanos, né, que é a cultura árabe. Então, o que trouxe para cá são os gargalos, as tampas, esses bojos lindos, as alças, os bicos. Então, tudo isso veio lá da cultura. O alguidar, né, que significa o prato no árabe, o azulejo, né, que é a pedra polida lá do século XV. Chegou em Portugal, não é tudo uma invenção isso que tu portuguesa. Está dizendo, está no livro. Está no livro. Tá, as pessoas, se quiserem acessar esse livro, Diana, como é que elas fazem?
elas podem, com a editora ou com o meu WhatsApp, que eu posso deixar contigo depois, ou com os oleiros diretamente, ou também nas feiras, na Feira da Freguesia. Você já pode, inclusive, passar o WhatsApp que o pessoal já coloca no ar, para as pessoas verem. Qual é o número? Tá, é 48 98451 0000. Queres deixar o teu, Newton? Quer deixar também, Newton? Qual é o número, Newton? 48 tá, 48 99 89 0368. Importante, porque tem essa riqueza toda, né? Tem essa história. E eu observo que você conquistou ao longo desses anos de pesquisa desse livro muitas informações, conhecimentos, né? Que estão compartilhados aqui, como você falou, né? Permitindo que essa história ela se perpetue. Eu só queria concluir a questão, então, o que o livro alcança lá, que é a olaria josefense. E qual é a característica dessa olaria? É essa base dos povos nativos aqui indígena, num sincretismo com essa base que os imigrantes açorianos trouxeram. Então é a olaria que só tem aqui. Ela é diferente do fazer cerâmico do Espírito Santo, do litoral do Paraná, da Bahia, de Pernambuco. E eu te chamarei a atenção, eu não sei se tu poderias colocar, quando nós lançamos o livro aqui em São José no dia 12 de julho, se eu não me engano é Ramon, ele bateu umas fotos lindíssimas que o Geraldo fez uma exposição na entrada do Teatro Adolfo Melo e depois nós lançamos lá no palco do teatro. Se tu for ver as fotos ali, que agora não está disponível a louça, mas as fotos, eu te diria assim, certamente sem exagero, eu não sei se no território brasileiro tu encontrarias uma louça tão bem feita, tão bonita. Olha. É algo assim único, inclusive, que é esse sincretismo hábil do indígena com essa toda a história da imigração açoriana, que também vem dos árabes e que também aprendeu nos egípcios, voltando à tua... Pois é, olha. Né? Inclusive, então é única. A grande contribuição que os povos indígenas ofereceram para os oleiros foi o brunir, o polir. É uma pedra, né, que se passa na peça antes de queimada, meia úmida, passa-se uma pedra para impermeabilizar e dar brilho e beleza. Isso foi a contribuição dos povos indígenas aos oleiros que aqui estão. A gente só aprende a valorizar as coisas quando a gente realmente conhece. A nossa história, eu acho que ela é tão desprezada assim, tão rejeitada e não é valorizada justamente porque não se conhece, né? A gente não aprende ela na escola, a gente tem muita dificuldade, é um professor ou outro que acaba tendo um pouco mais de conhecimento muitas das vezes, que leva isso para os alunos, né? Então a necessidade realmente de nós trabalharmos muito bem este assunto na educação, principalmente a educação básica. E observe, Diana, não vou deixar passar batido não, que você se emocionou, né? Quando contou pra gente aí, seus olhos já começaram a dar uma lacrimejada. Por que isso te toca tanto, Diana? É a cultura. Espetacular, né? Veja você, eu falava aqui no começo da entrevista sobre essa busca pela nossa essência. Isso é algo que me toca profundamente, porque vem bem ao encontro, é a essência da gente, né? É a nossa história, são os nossos antepassados, passaram por aqui, deixaram nessa contribuição histórica maravilhosa, uma contribuição artística e necessária para que a gente viva cada vez de forma melhor, né? Aprendendo a valorizar toda essa riqueza, né? E os indígenas, então, nem se fala, que riqueza, que coisa extraordinária, né? Que coisa maravilhosa que a gente muitas das vezes despreza, não sabe, não valoriza e faz parte da nossa história de São José. Pois muito bem. O que nós poderíamos falar mais desse livro aqui, que as pessoas vão encontrar nesse livro, Geraldo? Na verdade, é toda essa história, né, da questão oleira vinculada aos povos indígenas, e que isso aqui é uma semente, né, na verdade, a gente planta as sementes para quê? Para que a valorização ela seja espalhada por todas as pessoas que também
fazem cerâmica, trabalham com cerâmica. Nós temos, por exemplo, um grupo de mulheres que são meninas da terra, que trabalham com a sua cerâmica de uma beleza assim encantadora. E temos também o tatá, que é uma fabriqueta, mas com todas as tradições e os designs das peças utilitárias usadas até hoje, que emprega muita gente. E nós temos o Si, que é o filho do mestre Zequinha, que foi o meu mestre, e que está lá numa olaria, né, meio que esquecida no tempo e no espaço, e que também temos alunos que produzem o seu trabalho e vendem em feiras. Então, essa semente é celebrar a cada momento a oportunidade que eles têm e o prazer de fazer a cerâmica no litoral de Santa Catarina e principalmente de São José. Ô Jana, a gente tem anualmente a Semana do Folclore no mês de agosto, né? Essa é uma forma também de permitir com que a história não seja perdida, ou seja, que a gente possa valorizá-la, que os professores possam trabalhar a história do folclore na educação. E essa obra aqui, ela vem ao encontro disso também. É uma das primeiras obras, eu diria, né, voltado para a olaria aqui na cidade de São José, onde o norte, a construção, o rumo, o destino realmente dessa obra aqui é valorizar a nossa história local, né, Jana? Fernando, é o seguinte, grandes autores, escritores catarinenses falaram sobre a olaria, mas não com a atenção que ela é merecedora, né? Então, aqui, sobre a olaria josefense, como eu falei antes, assim, reconhecendo esse traçado próprio como algo único, né? Tem a Maria Aparecida Lima, tem uma dissertação de mestrado belíssima que é mencionada aí no livro. Tem a Fabiana Kretzer, que prefaciou o livro. O Gilberto João Machado tem uma obra também sobre os oleiros da Ponta de Baixo, mencionando cada oleiro, também é uma obra também muito importante. E nós fizemos aí também, trazendo toda a história do continente americano, da cerâmica, e puxando aqui para local. A gente também fala da trajetória dos dois mestres e da grande obra deles, que é a Escola Olaria Beira-Mar, que tem 17 anos, e que a Jane e eu somos alunas, nós somos testemunhas, que criar é muito difícil e manter é muito ainda mais difícil, né? Então a gente está lá, é um trabalho assim incansável, é um trabalho que tem obstáculos, que tem burocracia, que sofre ataques. Então é uma vida realmente, é uma existência, e aqui duas existências dedicadas a perpetuar esse saber fazer, de deixar esse legado, né? E eles têm, o Geraldo e o Newton têm essa preocupação com o folclore. Todo ano, no mês de agosto, eles fazem exposição no hall da prefeitura, eles fazem oficinas do folclore, terno de reis, boi de mamão, e não só a oficina cerâmica, né? Tem a aula teórica que traz todo esse histórico da cultura local. É muito lindo, assim. E eu diria, né, que bela perpetuação nós temos no Geraldo e no Newton, né? Porque são duas pessoas de um carinho, de um amor, e de uma cultura, de uma sensibilidade. Gosto muito de conversar com os dois, estar sempre conversando e brincando e papeando, né, nas oportunidades que nós temos aqui na Câmara. Sempre muito bom conversar com o Geraldo e também conversar com o Newton. Estamos nos encaminhando já para o finalzinho da entrevista. Eu gostaria de te perguntar, Geraldo, as pessoas que estão nos acompanhando, né, igual eu, estou apaixonado por essa obra aqui, quiserem acessar essas obras, quiserem adquirir as obras, elas podem entrar em contato com vocês também. E aí eu te pergunto, dá para acessar diretamente lá a Escola da Olaria? As pessoas conseguem ir até lá,
ver as obras, se quiserem adquirir, consegue adquirir lá também? Sim, há algumas peças, muitas delas são peças únicas, né, que é o acervo, que é um imenso acervo que temos na Olaria Beira-Mar de São José. E os alunos, a gente também indica pessoas para que você compre diretamente com o artesão. Temos o seu Wilson e temos a Raquel, enfim, várias outras alunas. E lá na Olaria Beira-Mar, algumas das lembranças que você queira, é só chegar até o espaço Olaria Beira-Mar, que se localiza na Beira-Mar de São José, né? Próximo ao Supermercado Imperatriz. Supermercado Imperatriz. Nos fundos. Não tem erro, né? A Beira-Mar é bem tranquila de se localizar. É só chegar lá então, aberta todo dia, Geraldo? De terça a sexta, a quinta, aliás. Tem café lá? Tem café, a gente faz um momento de relacionamento e café com os alunos, né? A conversa, a risada, enfim. E o pessoal que for lá tem um cafezinho também? Tem. Tá, então vou dar um pulinho lá para tomar um cafezinho que você tem Antes lá. de tudo, eu queria, já que você me colocou essa de café, eu queria lhe presentear com uma xicrinha para tomar um cafezinho. Eu tenho que tomar cuidado com xícara aqui. Eu tenho um amigo nosso aqui que volta e meia quebra umas canecas aqui, rapaz. Essa aqui eu não vou deixar perto dele, não, porque você vai acabar quebrando a minha caneca. Essa aí é uma xicrinha feita com um cafezinho. Um cafezão, rapaz, isso é grande. Mas, enfim, e também... Nem olha não, Assis. Nem olha. Como nós temos as festas juninas, e é uma canequinha própria para um quentão também. Opa, bom também, para dar uma esquentada, né? Ou uma consertada. Né? Ou uma consertada. Uma calibrada. Para afinar a voz. E calibrar lenta, como diz o pessoal mais antigo, né? Obrigado, viu? Obrigado mesmo pelo presente. Que isso. Tá? Quero agradecer muito aqui ao Newton, que está aqui com a gente nos bastidores. Obrigado, Newton, por sua vinda aqui. Também pela Jane. Jane, obrigado, tá, por estarem conosco. E você, Jana, e a Jane, quero parabenizá-los pela obra. Muito obrigada. Pelo trabalho de vocês. Eu acho muito bonito isso. Tá? A nossa vida, sem sombra de dúvidas, é uma verdadeira missão. A gente veio aqui para cumprir uma missão e nós vamos embora depois da missão cumprida. Ou vamos embora como desertores, tá? Como aqueles que fugiram da sua missão. E eu vejo que vocês não estão fugindo da missão. Vocês estão cumprindo a missão. Gente, faz com muito carinho. Parabéns. E se me permite, eu posso ler um textinho aqui? Pode. A cerâmica é fruto da terra moldada, misturada com a água da vida. Na contemplação do ar, a plenitude. E na alquimia do fogo, momento de emoção e dúvida. Isso é porque a gente trabalha com os 4 elementos, terra, fogo, água e ar. Que a gente chegou a conversar aqui, se eu não estou enganado, sobre este assunto. Sobre esse assunto, são os 4 cantos de São José. De São José, que você havia feito essa reflexão, inclusive. Olha, maravilhoso conversar com vocês. Desejo, Giana, muito sucesso na caminhada de escritora, né? Obrigada. Veja na gente aqui uma mão amiga, né? Muito obrigada. Para poder ajudar, o que a gente puder colaborar. E mais uma vez, parabéns pelo trabalho e pelo empenho. Tu me permites Por favor, falar fique à alguma vontade. coisa? Tu perguntasse assim sobre o que poderia ser feito, né? A visibilidade, ela abrange algumas coisas. Por exemplo, né? A gente passa o Natal aqui no Centro Histórico e em bairros de São José, ele é muito visitado, né? Especialmente pelas crianças, pelas famílias. Então, por exemplo, um Natal do Barro, um festival do barro, mas um Natal que há tanto plástico, né? Menos resina. Plástico e mais barro, e seria um Natal com a cara de São José, com a nossa identidade, expressando o nosso pertencimento, e até esses recursos que certamente são pagos por uma empresa, trazer esse material todo, destinar aos oleiros da cidade, né? Os artistas da cidade. Então ele circula aqui dentro, no nosso município. Evidentemente que a gente sabe que as crianças gostam da neve, gostam dos trenós, gostam do Papai Noel, não precisa eliminar, mas dosar
né, com a promoção da cultura local, do artista local, porque é função também da gestão pública promover o trabalhador da cultura. Claro. Né? Então, nesse sentido, falta fazer isso. Né? Ótimo. Falta Fica, essa parte. portanto, a sugestão, né, para o nosso executivo, para trabalhar ainda mais, né, essa questão da olaria aqui na cidade, que faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Exatamente. Muito obrigado mais uma vez, Diana, Obrigada. por sua presença. Geraldo, muito grato. Obrigado Sempre muito também. bom conversar Obrigado. contigo, conversar com o Newton. Vocês são duas simpatias. Obrigado. Venham sempre que Foi possível. um prazer. E a você que nos acompanhou, gostou da entrevista? Boa, né? Isso é ótimo, né? Falar sobre a nossa história, falar sobre a nossa essência, isso realmente é algo muito bom. Para você que pegou a entrevista pela metade, ela está disponível na íntegra em nosso canal do YouTube. Visite, tem outros programas, outras edições do Quatro Cantos de São José, completas sobre vários assuntos da nossa cidade, para você ver por lá e, é claro, conhecer e, conhecendo, valorizar. Muito obrigado por sua companhia. TV Câmara, a conexão entre você e o Legislativo Josefense.